Se fosse igual... Sim, aí continuando, aí tu partiu pra fotografia. Digo, eu vou fotografar agora. Não vou mais ensinar, não. Rapaz, foi assim. Graças a Deus ganhava bem na empresa. E aí, vendo Israel lá e tal, eu tive a oportunidade de comprar um equipamento. E aí fiz o quê? Comecei a fotografar paisagem. Do nada, final de semana tava de folga, pegava a motinha, vou fotografar. Subi o Horto, ia pra Caririaçu, Missão Velha, Barbalha, e saía fotografando paisagem. Acho que todo mundo começa fotografando paisagem, né? E aí comecei a fotografar paisagem. E o Israel me falou, pô, mas tu fotografa árvore, paisagem, vai, deixa eu dizer, dá dinheiro isso aí? Nossa, tá não. Tu já tinha a câmera. Foi, comprei a câmera. Minha primeira câmera foi uma D3100, que inclusive comprei dele. Também. Aí, inclusive comprei dele essa câmera. Só que, começando a estudar, eu vi que eu queria fazer filme. Inicialmente, eu queria fazer filme. E aí eu disse, cara, essa câmera não vai dar pra mim não, porque ela não grava. Aí vendi a 3100 e comprei uma T5 da Canon. E aí comecei a querer fazer vídeo. Acompanhava ele nos eventos e filmava os eventos. Só que eu olhava, cara, tá errado, porque eu não sei fazer. Eu preciso estudar. E aí eu comecei a destrinchar. O tempo que eu tinha livre, quando eu não tava fazendo plano de aula, quando eu não tava resolvendo alguma coisa da escola, eu tava estudando. Tava debulhando. Menino, o YouTube, eu tenho pena do YouTube, porque eu consumo tudo. Se eu ver que me interessa, eu consumo mesmo. E aí, eu peguei e comecei a estudar. E eu descobri que pra poder eu fazer filme, eu tinha que entender fotografia obrigatoriamente. Porque pra quem não sabe, quem tá em casa, quem não sabe, o filme nada mais é do que uma sequência, uma atrás da outra, de fotos, certo? Quando você vê lá no YouTube, você vai definir a qualidade, às vezes tem assim, 1080p60. Aquilo ali quer dizer que aquele vídeo gravado em 1080 tem 60 quadros por segundo, ou seja, são 60 fotos em sequência dentro de um segundo. Então, eu entendi, cara, pra poder eu fazer filme eu vou precisar aprender a fotografar. Comecei a estudar fotografia. E aí, me apaixonei pela fotografia. Porque assim, o vídeo, ele te dá aquela emoção, ele te mostra em detalhes as coisas, muito mais. Mas, cara, uma fotografia bem feita te gera uma emoção incrível. Porque é uma imagem estática, tá paradinha, mas que, dependendo da história que você conte com ela, você consegue arrancar emoções incríveis das pessoas. Então, comecei a estudar fotografia. E aí eu disse, cara, eu quero ser fotógrafo. E aí foi onde eu comecei. Fotografar as paisagens e tal, pra poder realmente entender o equipamento, como funcionava e tal. E aí, fotografando paisagem, o Israel me deu esse insight, ele jogou esse clique na minha cabeça. Pô, mas dá dinheiro isso aí? Não dá. E aí, foi onde eu comecei a chamar pessoas, a convidar pessoas. E aí chamava um, chamava outro. Já tinha criado um Instagram pra poder salvar as minhas fotos de paisagem, né? Não tinha nome de fotógrafo, nem nada. Só eram mesmo minhas paisagens, o que eu gostava de fotografar, o que eu fotografava. E aí, quando o Israel falou isso, pô, preciso fotografar pessoas então, né? E aí eu comecei a fotografar pessoas. Chamava um, chamava outro. De graça mesmo, vamos tirar foto. E comecei a pegar gosto por aquilo. E postava essas fotos. E as pessoas começaram a perguntar, quanto é? Quanto você cobra pra fazer uma foto minha? Quanto você cobra pra tirar as fotos do aniversário do meu filho? Quanto você cobra pra fazer meu casamento? Aí eu parei, olhei assim. Caraca, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? É sério que eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? Aí comecei. Não tinha nem noção de preço, hein? Não, de jeito nenhum. Não tinha noção quanto custava o trabalho. Não tinha noção do trabalho que dava pra fazer. Entendeu? E comecei. Só meti a cara e fui. Fiz uma arte, botei no Instagram e comecei a fazer. E aí, um começou a chamar outro. Até que chegou o ponto em que a fotografia estava tão forte e tão presente na minha vida que não fazia mais sentido eu estar dando aula. Apesar de amar dar aula, apesar de amar ensinar o que eu sei fazer. Inclusive até hoje as pessoas fazem uma pergunta pra mim, eu começo a destrinchar o assunto e eu explico realmente, a pessoa sai e mexe naquilo ali. Porque eu gosto realmente de explicar. Mas ali eu disse, pô, é aqui que eu vou fazer. Inclusive cheguei pro Kelvin. Kelvin, pode bater minhas contas aí, cara, que eu vou sair fora. Tá louco? Eu vou perder o melhor professor do Brasil? Jamais! Aí eu disse, não, pô, porque não dá não. Aí ele foi... Imitou direitinho ele, viu? Aí ele foi me perguntar. O porquê e o que era que eu ia fazer. Eu disse, cara, é porque assim, eu me encontrei na minha vida.
E agora eu lembrei de outro gancho. Uma vez eu tava dando aula e um aluno meu me perguntou: professor, se hoje o senhor não tivesse assim, dinheiro suficiente na sua conta, para o senhor não precisasse se preocupar mais de jeito nenhum com dinheiro, o que era que o senhor fazia? E eu não soube responder a pergunta dele. Fiquei intrigado com isso. Quer me ver intrigado? Doido? Me faça uma pergunta que eu não saiba responder. Aí fiquei matando naquilo. E aí eu descobri que era a fotografia que eu queria fazer até eu morrer. E aí foi exatamente o que eu expliquei pro Kelvin. Cara, é porque eu achei simplesmente o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então não faz sentido eu me dedicar a uma coisa que não é o que eu quero fazer. Eu vou me dedicar àquilo que eu realmente quero fazer. E aí ele disse, cara, eu vou abraçar. Vou abraçar seu sonho. E aí Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Kelvin mexeu os pauzinhos dele lá e ele conseguiu me demitir. Né? Mas não tinha nenhum indicador pra eu ser demitido. Porque assim, lá na Gracon, como era do Brasil, uma forma que eles achavam, que é muito errado isso, mas eles achavam, era fazer com que os professores competissem entre si. Quem era o melhor. Mas quando ele dizia quem era o melhor, era quem tinha mais presença em aula, quem tinha as melhores notas, entendeu? Quem conseguia reter aluno. E era muito difícil reter aluno lá, muito difícil. Mas era essa métrica que eles utilizavam para conseguir deixar os professores incentivados a fazer a coisa acontecer. E eu sempre estava entre os 5 primeiros. Sempre. Inclusive tenho vários brindes em casa, porque uma forma deles incentivar também era presentear, né? Presentear os professores. Ganhava caneca. Altas vezes a gente foi jantar em lugares pago pela empresa e tal. Era, sei lá, a forma que eles achavam de conseguir manter os funcionários bem na empresa. A né? Gracon é uma franquia, né, cara? Isso, a Gracon é uma franquia. Quem quiser ter uma, paga a franquia e ganha a franquia. Entendeu? A Gracon é uma franquia. Ei, Gostaram do corte? Se inscrevam nesse canal e na descrição desse vídeo tem um link pro episódio completo. Vamos lá!